Gravar vídeo, botão. Sem marcador. Gravar vídeo, botão. Sem marcador. 00003. 00004. 00000. Sem marcador. Toque para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto tocar com 3 dedos para ver. Ícone para detectar. Jesus Ícone para detectar. está triste com a maioria dos que estão nas igrejas nos dias de hoje. A Bíblia diz que Jesus está batendo a porta, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, que diz o seguinte: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus tem batido a porta de muitos corações e muitos não estão dando ouvidos à voz de Jesus e estão ignorando as batidas nas portas dos corações. Grande parte das pessoas querem que Jesus se submeta às condições, aos achismos. Muitas pessoas estão achando que podem servir a Cristo de qualquer jeito, porque muitos dos que se dizem homens de Deus perderam a coragem de pregar a santidade, perderam a coragem de pregar contra o pecado. E muitas pessoas pensam que Jesus habita em um coração de qualquer jeito. Ignoram o fato de que para Deus, para Jesus entrar e habitar em um coração, ele exige duas coisas: obediência e santidade. E as pessoas estão cegas pelas distrações de Satanás e não estão querendo viver em santidade como Jesus quer que vivamos. No Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 3, está escrito que todo aquele que tem esperança nele e em Cristo tem que se purificar como ele é puro. Mas as pessoas não estão querendo abrir mão das vaidades, não estão querendo viver uma vida de oração, uma vida se desviando do mal. Com isso estão afastando Cristo de suas vidas. Com isso estão afastando a presença do Espírito Santo. Estão entristecendo o coração de Deus e alegrando o coração do inimigo das nossas almas. É necessário que nós acordemos e venhamos a ouvir a voz de Deus, ouvir as batidas de Jesus nas portas dos nossos corações. Os pastores precisam criar coragem e voltar a pregar santidade, voltar a pregar contra o pecado da vaidade, porque aquilo que antes era abominável aos olhos de Deus continua sendo ainda hoje. Aquilo que era pecado no passado continua sendo ainda hoje. Deus não mudou. A Bíblia diz, no livro de Malaquias, Deus se expressa dizendo: Eu sou o Senhor,
e não mudo. Tiago escreve dizendo: em Deus não existe sombra de variações. Eu lembro que antigamente, em 2006, quando eu vim para a igreja, se ouvia muito falar em batismo com o Espírito Santo. Se ouvia muito falar em dons espirituais. Mas hoje, o mundanismo tomou conta da igreja. A vaidade tomou conta da igreja. E o Espírito Santo foi se ausentando da igreja. Existem igrejas hoje que proclamam o nome de Jesus, mas ele passa longe. Não tem mais espaço para ele nos corações dos membros de muitas igrejas, porque deram ouvidos à voz de falsos espíritos, como diz a Bíblia na Epístola a Timóteo. Ou passaram a ouvir doutrinas que não são de Deus, doutrinas que não são do Espírito Santo, ignorando a voz daquele que morreu por todos nós, ignorando a voz do bom pastor que deu a vida por cada um de nós. Porque a palavra diz que sem santidade não veremos a Deus. Temos que ter santidade para que nós venhamos a desfrutar de uma eternidade com Deus. Muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres que se dizem de Deus, estão enganando a si mesma, pensando que estão e não estão, pensando que são sem ser. Estão enganando muitas vidas, conduzindo muitas vidas ao inferno, com suas doutrinas de demônios, com suas doutrinas que enganam pessoas. Eu fico me perguntando, será que essas pessoas não têm consciência da cobrança que vão receber de Deus? Porque Jesus se expressa dizendo: ai daquele que fizer um desses pequeninos que crê em mim tropeçar, porque melhor seria se nem tivesse nascido. E eu fico me perguntando, o que será que passa pela mente dessas pessoas? Será que eles pensam que Deus não está vendo? As pessoas que estão enfatizando mais a teologia do que o agir e o mover e o trabalhar do Espírito de Deus. Como se Deus se prendesse a correntes teológicas. Eu costumo dizer que, antigamente, o chamado pastoral vinha do Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que escolhia. Mas hoje já não é mais. Hoje é diferente. Mas eu creio que Deus está vendo. Eu sei que Deus está vendo. E bom seria se muitos acordassem e passassem a ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus. Eu não me sinto digno de pregar de falar isso. Muitas pessoas que vão ver esse vídeo vão se perguntar quem é ele para falar isso. Eu sou um pedaço de barro, mas um pedaço de barro que acredita no Deus do impossível, num Deus que nunca mudou e nem vai mudar, porque a Bíblia diz que nele não existe sombra de variações. Precisamos ouvir a voz de Jesus e alegrar ao coração de Deus, porque a maioria das pessoas hoje fazem o contrário. Entristecem o coração de Deus e alegram o coração do diabo. Muitas pessoas estão enganando a si mesmo e conduzindo muitas outras ao inferno. E Deus vai cobrar
de cada uma dessas pessoas. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. 00. Tirar fotos. Gravar vídeo. Ícone para detectar. 0010. 0 ícone para detectar. Gravar vídeo. Botão. Tirar fotos. Botão. 0010. Ícone para detectar. Gravar vídeo. Botão. Toque para. Voltar. Início. Botão. Voltar. Botão.